Então, muito bom dia, pessoal. O presidente da montanha aqui para mais um vídeo atualizando para vocês. Eu fiz uma grande modificação aqui no meu sistema solar, tá? Vou mostrar para vocês aqui que eu acredito que é uma forma muito mais inteligente de fazer o sistema solar. E já deixando aqui para vocês, se você curtir esse vídeo, peço que compartilhe com um amigo seu que também tem uma montanha ou tem uma planície, né? Ou tem qualquer outro local onde ele pode passar a sua vida independente das utilidades públicas, certo? Ser independente é o futuro. Então, como vocês sabem, eu peguei e tentei montar um sistema automatizado, né? Que era incluído tinha um ponto que carregava as baterias, tinha os controladores de carga, tinha o inversor, etc. Tudo automatizado com chave J, com relés, né, um sistema de monitoramento de Arduino. Só que em algum momento aqui, não sei exatamente porquê, o meu inversor queimou. E daí eu fui obrigado a buscar um outro inversor e, comparando os preços, eu verifiquei que a diferença de preço entre um inversor igual ao que eu tinha, que é um inversor que eu vou chamar de inversor burro, né? Por que inversor burro? Porque ele é só um inversor. A única coisa que ele faz é transformar a corrente contínua em corrente alternada. Um inversor burro, para um inversor, vamos chamar de inteligente off-grid, que tem todas as automatizações dentro dele, a diferença de preço era muito pequena. Então eu optei por comprar um inversor off-grid, até porque esse é um inversor que, em teoria, funciona, inclusive, sem as baterias, certo? Eu tenho as baterias, mas esse, em tese, funcionaria sem as baterias. O que pode ter gerado a queima do meu inversor? Olha, uma coisa que estava acontecendo com uma certa frequência aqui é que os controladores de carga não estavam desregulados, alguma coisa assim, mas estava passando mas a tensão da bateria estava passando do máximo que o inversor permitia, e daí o inversor acabava entrando em proteção. E daí quando ele entra em proteção, ele acabava desligando, né? E um dia eu vim aqui até o sítio e num momento de muito sol, dava para escutar ali a chave, eu ficava ligando, desligando, ligando, desligando. Eu acho que nesse ligar e desligar aí, a chave de inversão, né, a chave que alternava entre a rede e o inversor, nesse ligar e desligar, provavelmente acabou gerando aí uma carga em cima do inversor. Antes dele conseguir chegar a fazer a inicialização completa, deve ter sido isso que queimou. Eu não sei, um dia eu cheguei aqui já estava queimado, né? O fato é que queimou, eu precisava comprar um outro. Como a diferença de preço era muito pequena, eu decidi comprar o inversor inteligente, e é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, vamos virar aqui. Então, como que está hoje o sistema? Eu tenho 3 baterias aqui do tipo LiFePO 4, que é uma bateria muito melhor do que a bateria de chumbo, né? Essa aqui tem 100 amperes, essa aqui tem 80 amperes, essa aqui tem 50 amperes. Elas ligadas assim em série, né? Elas não tem problema de diferença de capacidade de armazenagem. É só quando ela está ligada em paralelo, né? Onde você liga, por exemplo, essa aqui é 12, essa aqui é 12, e você precisa formar 24 volts. Em paralelo, elas têm que ter a mesma capacidade. Então, as baterias aqui estão ligadas em série, então elas formam uma bateria só de 230 amperes, que é o equivalente a mais ou menos 5 kW de potência, né? Vai tudo aqui para está tudo aqui ligado num barramento específico para isso, né? E nós temos 2 painéis solares ligados em um controlador de carga POMR, e nós temos o inversor novo, que é um inversor de 110 volts da SRNE com potência máxima de 3.000 watts, né? E a grande vantagem dele é que ele é programável. Então o que a gente tem aqui, ó? Isso aqui é indicação de rede normal. Isso aqui é indicação de rede da concessionária. Esse aqui é a indicação de que tem o painel solar ligado. Esse aqui é a indicação de que o painel solar está carregando as baterias, e isso aqui é a indicação de que o inversor está fornecendo energia. Então o que nós temos? No momento estamos operando com o inversor, e os painéis estão carregando a bateria e estamos em carga máxima, certo?
Agora é de manhã, já deve ser umas 9 horas da manhã, uma época que está um sol forte, né? Então eu estou consumindo menos do que eu tenho de bateria. Qual que é a grande vantagem desse inversor? É que ele tem toda a automatização dentro dele. Então, se eventualmente a bateria chegar num ponto que eu defini como mínimo, ele automaticamente passa para a rede. E a grande vantagem que ele tem é que ele carrega as baterias usando um carregador interno que ele tem. Então, por exemplo, aqui na região onde eu moro, a gente pega dias com muito nublado, né? Então, às vezes fica 3, 4 dias nublado e o sol não é o suficiente para carregar as baterias. Quando isso acontece, o que ele faz? Ele passa a operar a casa com a rede e ele usa o carregador interno que ele tem, usando a energia da rede para carregar as baterias. E assim, isso não afeta a vida útil das baterias, porque o que estraga a bateria é o excesso de descarregamento, né? Provavelmente, se eu tivesse começado com um inversor desse aqui, e as baterias de chumbo ácido, as baterias de chumbo ácido teriam durado bem mais, porque o que matou as minhas baterias de chumbo ácido foi o seguinte fato: uma semana de nublado não é o suficiente para carregar nada as baterias, e o próprio inversor, ele consome energia das baterias. Então, só do inversor estar ligado, ele acabou descarregando as baterias mais do que podia, e isso acabou prejudicando a vida útil das baterias. E esse aqui, ele tem uma série de programações que permite você usar ele conforme a sua necessidade. Nesse momento agora, eu estou na seguinte programação. No número 1, eu estou usando a programação solar. Ele tem a programação utility e ele tem a programação SBU. Na programação solar, o que acontece? Entrou sol, ele viu que a tensão dos painéis passou de 35 volts, ele já transfere para o inversor. Chega no fim da tarde, mais ou menos 5, 5 e meia, né? Agora nós estamos no verão, 6, 6 e meia, o painel solar baixou de 30 volts, ele automaticamente passa para a rede, né? Se eu pôr aqui em utility, dei enter aqui, você vai ver que agora ele já mudou, ele está usando a rede, ele não está mais usando o inversor. Só se cair a rede que ele liga o inversor. Então ele está funcionando como se fosse um no break, certo? Então, e a gente tem aqui a outra programação, que é a SBU, que a SBU ele faz um mix dos dois, né? Então ele começa a usar só o inversor. Quando a bateria baixar um pouquinho, ele começa a puxar aqui, ele começa a puxar dos painéis solares e ele continua no inversor até a hora que a bateria baixar de 25 volts, independente do solar, certo? E ele só retorna a usar o inversor novamente quando a bateria carregar de novo, né? Então, eu costumo usar no modo solar, que ele reconhece a presença do sol, a partir da tensão dos painéis. Na hora que o sol vai embora e ele identifica isso pela tensão dos painéis, ele deixa de usar o inversor e já passa direto para a rede, que isso daí evita a descarga da bateria. A outra configuração importante, o item 6 aqui da programação, é a prioridade de carregamento, né? Então ele tem como prioridade de carregamento o que eu estava usando, que é o CSO, que ele dá prioridade para carregar pelos painéis, mas na hora que falta painel, ele usa a rede para carregar as baterias. Isso mantém as suas baterias sempre no topo. Aí ele tem a CUB, que ele usa prioritariamente a rede para carregar as baterias, e o solar só complementa. O SNU, que ele usa as duas, o painel e a rede, para carregar as baterias, e o Only Solar, que ele usa apenas os painéis para carregar as baterias. Eu costumo deixar, quando eu estou por aqui, no CSO. Por quê? Porque durante o dia ele acaba usando os painéis e chega no finalzinho do dia, às vezes a gente usa um micro-ondas, alguma coisa assim, e isso acaba consumindo um pouco das baterias, principalmente no final do dia, onde tem pouco sol, né? E a produção solar é um pouco baixa, certo? Então normalmente a gente chega no final do dia com 70% de bateria. Quando o sol vai embora,
ele aciona aqui a carga pela rede e deixa as baterias em 100%. Eu uso dessa maneira quando eu estou por aqui, porque aqui no sítio costuma cair muito a rede, né? Costuma faltar muita luz. Então, se eu chego no final do dia, umas 6 horas da tarde, e eu tô com a bateria 100% carregada pela rede, né? Se eventualmente acabar a luz de noite, que é quando a gente mais precisa de luz, as baterias que eu tenho aqui, elas são suficientes para manter a geladeira, para manter a internet, para manter o básico ligado até o dia seguinte. Às vezes dura, né? Se for só o modem de internet e a geladeira, sem ligar micro-ondas, sem ligar outras coisas, isso daí é capaz de aguentar até uns 2 dias sem que venha a energia da rede. Então eu tento, quando eu estou aqui, manter as baterias sempre carregadas. Quando eu vou embora, quando eu vou sair, vai ficar a semana aqui, aí eu faço a configuração que carrega basicamente pelos painéis solares, porque dificilmente, né, só o que fica ligado aqui, que são as câmeras, a internet e a geladeira, dificilmente esse consumo ele é o suficiente para drenar as baterias, né? Então, dificilmente ele vai chegar ao ponto de descarregar completamente as baterias, lembrando que nessa configuração, na hora que ele chega a bateria lá no ponto mínimo que eu configurei, ele ainda assim, daí ele usa a rede para carregar as baterias e volta ao normal. Então, nunca gera impacto nas baterias, de descarregar as baterias demais, né? Só se realmente a gente der azar demais e ter uma falta de energia de uma semana inteira e ainda nublado a semana inteira, aí realmente é capaz de as baterias chegarem no mínimo. Fora disso, dificilmente com as configurações aqui você consegue fazer. E qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que toda aquela automação que eu tinha feito com Arduino, com não sei o que, ela tá tudo só nesse equipamento. Esse equipamento aqui, ele atende a todas as necessidades que a gente tem num aparelho só. Qual que é a desvantagem desse aparelho? A desvantagem desse aparelho é que ele consegue lidar com apenas, se eu não me engano, 1.400 watts de painel. Então, como eu tenho mais de 1.400 watts de painel, o que eu fiz? Eu pus 1.400 watts de painel aqui e deixei o excedente no controlador de carga externo que está aqui, né? Então, parte da carga solar é controlada pelo inversor inteligente, e parte da carga é controlada, parte é pelo controlador de carga que está dentro dessa caixa. Mas todo aquele outro sistema que tinha chave J, não sei o que, está tudo aqui organizado nessa caixinha aqui. E, segundo consta, esse inversor ele consegue funcionar exclusivamente com os painéis sem você precisar pôr a bateria. Eu não sei se é verdade, se não é, eu tenho as baterias, então ele está ligado com as baterias. Mas em tese, só ligando os painéis é o suficiente para ele funcionar, beleza? Então, gente, tá aí a atualização do nosso sistema solar, tá? Tá funcionando muito bem, obrigado. E tem mais um detalhezinho. E ele tem a vantagem de ter esse aparelhinho aqui que te permite você acompanhar o funcionamento do inversor pela internet. Ele tem um aplicativozinho, você consegue conferir pelo aplicativo como é que tá, se ele tá usando a rede, se tem rede, né? Então, quando falta luz aqui, ele mostra lá. No aplicativo você consegue ver, olha, não tem entrada de energia da rede nele, né? Então, é um sistema pronto, bem completo, e vale muito a pena em relação aos outros, vale muito a pena em relação àquele outro sistema que eu tinha, que é muita peça individual que você precisa orquestrar para funcionar, e se falha uma, falha outra, e daí quando falha uma, automaticamente começa a prejudicar a bateria, etc, 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 né? Por que eu não parti para essa opção já de cara? Porque na época que eu comecei a lidar com solar, esse tipo de inversor inteligente, ele só tinha para vender em 48 volts e 220, né? Eu acredito que modelos em 110 e 24 volts, que era a minha necessidade, eu só achei esse da SRNE, né? Ele até tem mais potente, acho que 6.000 watts, mas daí vai para 48 volts, aí é uma opção sua. Quando você vai para 48 volts, tá? O número de opções de inversores híbridos, né, off-grid, ele aumenta bastante. Mas 110 volts
com 24 volts, que era o que eu precisava, só tinha da SRNE, e o valor não é muito diverso de um inversor que seja só um inversor de 3.000 watts, tá? Então, gente, para esse vídeo é isso, espero que tenha ajudado, tá? Se você gostou do conteúdo, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo aqui. Um abraço do Presidente da Montanha.